Bem-vindos à Hiperativa Tech. Hoje vamos mergulhar na história do maior gigante dos mares. Uma maravilha tecnológica que mudou a guerra naval para sempre. Esta é a história do Bismarck, contada pelos olhos de quem a viveu. Meu nome é Klaus Weber e eu estava lá. Estava no convés do maior encouraçado que a Alemanha já construiu quando tudo começou a desmoronar. Era 27 de maio de 1941 e o Bismarck, nosso orgulho, nossa fortaleza de aço, estava morrendo ao meu redor. Mas deixe-me contar desde o início. Deixe-me contar como era viver dentro daquela máquina de guerra, como era ser parte da tripulação de 2.200 homens que navegaram para fazer história e encontraram a morte. Era maio de 1940, quando pisei pela primeira vez no convés do Bismarck em Hamburgo. Eu tinha apenas 19 anos, vinha da tripulação do cruzador Karlsruhe, que havia sido torpedeado pelos britânicos. A maioria de nós no Bismarck éramos sobreviventes de outros navios. Éramos uma tripulação experiente, temperada pela guerra. Quando vi aquele monstro de aço pela primeira vez, fiquei sem palavras. 251 metros de comprimento, 42 mil toneladas de puro poder alemão. Os canhões principais ainda estavam sendo instalados, então dormíamos em um navio mercante próximo. Mas quando finalmente nos mudamos para bordo, mein Gott, era como uma cidade flutuante. Minha estação era na sala de compressores do lado estibordo, mantendo os compressores Junkers de 4 estágios que operavam as catapultas dos hidroaviões Arado 196. O trabalho era barulhento, muito barulhento. Não tínhamos proteção auditiva, apenas o rugido constante das máquinas. Mas a vida no Bismarck não era só trabalho. Tínhamos 3 refeições excelentes por dia. Os oficiais comiam separados de nós, tinham seu próprio bar e bartender. Nós, marinheiros comuns, tínhamos cerveja no nosso tempo livre. Cada mesa de 6 metros recebia um balde de 2 litros cheio de cerveja, e cada marinheiro tinha uma caneca de metal. Quem tomasse a última caneca tinha que comprar o próximo balde. Dormíamos em redes, mas os marinheiros de patente mais alta tinham bancos com colchões. Esses colchões podiam flutuar e ser usados em emergência, uma ironia que só entenderia mais tarde. Em 5 de maio de 1941, tivemos uma visita surpresa. Hitler veio inspecionar o navio em Gotenhafen. Eu estava na primeira fileira porque tinha ganhado a Cruz de Ferro de 2ª classe no Karlsruhe. Hitler passou a menos de 2 metros de mim. Era mais alto do que eu imaginava, uns 1,75. Seus olhos, havia algo neles que me deixou desconfortável. O almirante Lutyens estava com ele, mas eu nunca o vi pessoalmente depois disso. Para nós, marinheiros comuns, os almirantes eram figuras distantes, quase míticas. Em 18 de maio de 1941, levantamos âncora. Operação Rheinübung, Exercício do Reno. Nosso objetivo era atacar os comboios britânicos no Atlântico Norte, cortar a linha de vida da Inglaterra. Navegávamos com o cruzador pesado Prinz Eugen. Eu não sabia na época, mas éramos apenas 2 navios contra toda a Marinha Real Britânica. O capitão Lindemann nos disse que éramos invencíveis, que nenhum navio britânico poderia nos enfrentar sozinho. Acreditávamos nele. Éramos jovens, éramos alemães e estávamos no maior encouraçado do mundo. Passamos pela Dinamarca e Suécia, depois pela Noruega. O mar estava calmo, o tempo estava bom. Alguns de nós até brincávamos que seria um passeio fácil. Mas então chegamos ao Estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia. O canal navegável tinha apenas 30 milhas de largura por causa do gelo que se estendia da Groenlândia e dos campos minados britânicos. Foi lá que encontramos os cruzadores britânicos Suffolk e Norfolk patrulhando. Houve uma troca de tiros com o Norfolk e nosso radar frontal foi danificado pelos disparos de nossos próprios canhões. O Prinz Eugen teve que assumir a posição de liderança. Eu estava na minha estação quando senti o navio tremer com os disparos. O som era ensurdecedor, mesmo lá embaixo. As luzes piscaram nos corredores. Soubemos então que não seria um passeio fácil. Na manhã de 24 de maio, às 5h30, avistamos 2 navios britânicos se aproximando. Era o HMS Hood, o orgulho da Marinha Real, e o novo encouraçado Prince of Wales.
Eu estava na minha estação quando começou a batalha, às 5h52. O navio inteiro vibrava com cada salva de nossos canhões principais. Através do sistema de comunicação interno, ouvíamos os relatos: alvo à vista, fogo, acerto. Então, às 6 horas, houve um silêncio estranho. Depois, uma explosão distante, diferente das nossas. Alguém gritou: o Ruda explodiu! Corremos para os vigias e vimos uma coluna de fogo subindo 1000 metros no ar. O Ruda havia partido ao meio e afundado em 4 minutos. De 1.421 homens, apenas 3 sobreviveram. Mas nossa vitória teve um preço. 3 projéteis do Prince of Wales nos atingiram. Um perfurou nossos tanques de combustível, contaminando o óleo com água do mar. Outro abriu um buraco no casco. Começamos a vazar óleo, deixando um rastro negro no oceano. O almirante Lutyens decidiu se dirigir para Saint-Nazaire, na França ocupada, para reparos. O Prinz Eugen foi enviado sozinho para continuar atacando os comboios. Nós demos meia volta e seguimos para a França. Por 31 horas os britânicos nos perderam. Pensávamos que tínhamos escapado. Mas então, em 26 de maio, um Catalina nos avistou. Estávamos a 700 milhas da França, quase em segurança. Quase. O que aconteceu a seguir parecia impossível. Aviões biplanos antigos, Swordfish, do porta-aviões Ark Royal, nos atacaram. Esses aviões de lona e arame voavam a menos de 160 km por hora carregando torpedos. Nós rimos quando os vimos se aproximando. Eu estava no convés quando começou o ataque às 21h05. O mar estava revolto, ondas de 8 a 12 metros, ventos de quase furacão. Como esses aviões antigos conseguiam voar nessas condições? Nossos canhões antiaéreos disparavam sem parar. Vi um Swordfish com 175 buracos de estilhaços, mas ele continuava voando. Os projéteis passavam através da estrutura de lona sem explodir. Então ouvi o capitão Lindemann gritar uma ordem de manobra evasiva. Viramos bruscamente. Foi nosso erro fatal. Se tivéssemos mantido o curso, os torpedos teriam atingido nossa blindagem lateral de 32 centímetros e não teriam causado dano. Mas a manobra evasiva fez com que um torpedo atingisse nossa popa, travando o leme a 12 graus. Imediatamente começamos a navegar em círculos. Tentamos de tudo: serras subaquáticas, explosivos, força bruta, nada funcionava. O leme estava travado e não conseguíamos navegar em linha reta. Naquela noite, sabíamos que estávamos condenados. A frota britânica inteira estava vindo atrás de nós, King George V, Rodney, Norfolk, Dorsetshire, Destroyers, e nós só conseguíamos navegar em círculos como um pato ferido. Na manhã de 27 de maio, eles chegaram. Às 8h47, o King George V e o Rodney abriram fogo a 20 km de distância. Nossos canhões responderam, mas estávamos em desvantagem. Não conseguíamos manobrar, não conseguíamos escapar. Eu estava na minha estação quando os primeiros projéteis britânicos começaram a atingir o navio. O som era indescritível, metal rasgando metal, explosões, gritos. O navio inteiro tremia como se estivesse sendo despedaçado por gigantes. Às 9 horas, uma salva do Rodney atingiu a ponte. O almirante Lutyens e o capitão Lindemann foram mortos instantaneamente. Às 9h30, nossos canhões principais estavam silenciados. Às 10 horas, o navio estava em chamas, de proa a popa. A ordem veio: abandonar o navio. Mas não foi pânico, foi disciplinado, organizado. Os médicos trabalharam até o último minuto, tirando os feridos dos postos de socorro superlotados. Homens ajudavam homens, alemães ajudando alemães. Eu ajudei a abrir as válvulas de fundo. Não íamos deixar os britânicos capturar o nosso navio. O Bismarck afundaria com honra alemã. Saltei na água gelada do Atlântico Norte. A temperatura era de 4 graus Celsius. Ao meu redor, centenas de homens lutavam para sobreviver. Alguns tinham coletes salva-vidas, outros se agarravam a destroços. Muitos simplesmente desapareciam nas ondas. Vi o Bismarck afundar pela popa às 10h40. Nosso orgulho, nossa fortaleza, nossa casa por um ano, desaparecendo nas profundezas escuras do Atlântico. O cruzador HMS Dorsetshire se aproximou para nos resgatar. Havia cerca de 800 homens na água ao redor do navio. Eles baixaram cordas, mas eram escorregadiças, difíceis de agarrar com as mãos entorpecidas pelo frio. Consegui subir a bordo. Estava salvo. Mas então alguém gritou que havia avistado um periscópio de submarino. O Dorsetshire partiu imediatamente, abandonando centenas de homens ainda na água. De 2.200 tripulantes do Bismarck, apenas 114 sobrevivemos.
Passei o resto da guerra como prisioneiro no Canadá. Tive tempo para pensar sobre tudo, sobre a guerra, sobre o que fizemos, sobre os homens que perdemos. O Bismarck era invencível? Não. Éramos apenas homens, em um navio feito por homens, lutando uma guerra que custou milhões de vidas. Mas eu estava lá. Eu vivi para contar a história. E agora vocês sabem como foi estar no Bismarck. Não através dos livros de história, mas através dos olhos de quem realmente esteve lá. Se esta incrível história de tecnologia e drama humano cativou você, não se esqueça de curtir e se inscrever no Hiperativa Tech para mais histórias incríveis onde a tecnologia encontra a história. Compartilhe este vídeo com quem ama história naval ou tecnologia de ponta, eles vão agradecer. Que outras maravilhas tecnológicas da história você gostaria que explorássemos? Deixe suas sugestões nos comentários e não se esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nosso conteúdo mais recente. Até a próxima! Este é o Hiperativa Tech, onde tecnologia e história se encontram das maneiras mais espetaculares.